Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez a gente se reúne com o intuito de estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus, nos enchermos um pouco mais da presença dEle e nos oferecermos, nos entregarmos mais para o Senhor, para que Ele possa nos usar da maneira como Ele quiser. E assim nós clamamos. Querido Deus, nesse momento, ó Pai, nos colocamos inteiramente na Tua presença, clamando para que o Senhor dê todo o direcionamento necessário para que nós possamos falar somente aquilo que agrade aos Seus ouvidos, que a nossa boca possa proferir somente aquilo que o Senhor determinar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E nesse momento, nós vamos acompanhar lá no livro de Gênesis. Então eu peço que os irmãos estejam acompanhando juntos. Gênesis 12. Em cima de 3 versículos de Gênesis 12 é que nós vamos estar meditando nessa noite. E lá diz assim, no versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu te farei uma grande nação, e eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então na Bíblia, a história de Abraão começa lá em Gênesis 12, que é o que nós lemos agora, onde nós encontramos Deus falando com Abraão e dizendo: sai da tua terra, sai da tua parentela. E assim, na Bíblia não existe maiores informações do que aconteceu antes dessa fala do Senhor, antes do Senhor fazer esse convite a Abraão. Mas, se a gente for ver pela lógica da coisa, parece que Abraão ele já tinha um relacionamento com Deus. Porque a fé de Abraão fez ele confiar em tudo que Deus falava para ele. E se a gente for estudar sobre o passado de Abraão, a gente encontra algumas informações. E essas informações, elas se baseiam mais ou menos assim. Que lá no tempo de Abraão, eles adoravam muitos deuses. Abraão ainda era jovem e ele era o que defendia contra isso. Ele se colocava, aliás, contra isso. Ele não tinha essa questão de adorar deuses. Ele era contra. E ele pregava, olha, com tanta insistência, pelo que vejo assim no que pesquiso, ele pregava com muita insistência sobre um Deus vivo, que esse Deus ele existia. Ele falava muito da existência desse Deus vivo, que esse Deus era criador dos céus e da terra, e que esse Deus falava com ele. E também se encontra assim que Abraão disse ao pai dele e ao povo também que fazia parte ali do círculo dele, que as imagens que eles estavam adorando ali não significavam. Ele perguntava: o que são essas coisas? O que são essas imagens?
Essas imagens que vocês ficam sendo devotos, o que é isso? E eles respondiam para eles, assim, para Abraão: ah, nós achamos. Os nossos pais adoravam essas imagens. E Abraão respondia assim: na verdade, vós próprios, assim como os vossos pais, tendes estado em erro manifesto. E eles continuavam se defendendo, dizendo assim: realmente é a verdade aquilo que tu nos trouxeste, ou és tu um dos que escarnecem? Então eles ainda colocavam Abraão à prova, porque ele tinha um pensamento diferente, porque ele não estava adorando os deuses que os demais adoravam, que a família dele adorava. E ele respondia assim: de modo algum. O vosso Senhor é Senhor dos céus e da terra, o que os criou. E eu sou um dos que isso testemunham. Abraão, ele já era conhecido de todos pela fé que ele tinha nesse Deus vivo, nesse Deus que falava com ele. Ele não tinha receio de pregar a palavra de Deus, de repreender esses costumes antigos que na visão dele eram errados, que na visão dele em nada se aproveitava. Isso não ajudava para a salvação da alma. Abraão, ele ameaçou que ele ia destruir os ídolos deles, e assim ele fez. Quando chegaram lá, eles viram todas as imagens destruídas, todas, menos uma. A imagem que representava o chefe de todos os deuses, essa ficou intacta. Eles desconfiaram logo de Abraão e mandaram ele chamar todas as pessoas para que estivessem ali e observassem. E começaram a confrontar ele com essa situação. Mas Abraão, ele respondeu assim: vocês não têm um Deus? Então pergunta para o vosso Deus, para o vosso chefe. Ele vai saber responder para vocês quem é que fez isso. Deus de vocês não fala com vocês? Então pergunta para ele quem fez, ele vai responder. Com essa atitude, ele queria abrir os olhos daquelas pessoas para que vissem a diferença entre um Deus vivo, um Deus que fala, e um Deus que é uma escultura que não comunica, não se comunica com o povo, que é o que acontecia naquela época. Digamos que não resultou, porque eles ficaram indignados, eles ficaram revoltados, enfim, ele não conseguiu o resultado que ele esperava. É claro que Abraão, ele não era amado pelo povo, porque ele ia contra aquela crença que esse povo tinha. E por mais que ele tentasse abrir os olhos do povo, eles não queriam ouvir, eles não acreditavam no Deus vivo que Abraão falava. A sua indignação subia, a sua revolta crescia. E eles já estavam com muita vontade de matar Abraão. Como Deus viu que o povo não queria ouvir a verdade, ele chamou Abraão para sair daquela terra. Ele convidou Abraão para iniciar uma nova nação, formar um novo povo. Um povo que fosse crente num Deus vivo. E Abraão? Ele aceitou o convite sem pensar duas vezes. E ele levou com ele a família dele e levou também o sobrinho dele, que se chamava Ló. Então, a gente pensa assim: Deus primeiramente trabalhou no meio do povo para converter, mas não teve efeito. Então, o que ele fez? Ele pegou Abraão e realizou a obra em Abraão, mas em outro lugar.
já que ali naquele ambiente onde ele estava, o Senhor viu que não teria resultado. A nossa natureza humana, ela tem muitos hábitos que, se a gente não identificar como errado, se a gente não substituir por outros, esses podem nos impedir que nós venhamos a desenvolver um potencial que nós temos, um relacionamento pleno com o nosso Deus, uma vida de acordo com o que Deus deseja para nós. Um desses hábitos, e o que mais acaba com tudo, o que mais nos freia, é que às vezes a gente se acomoda com tudo, se acomoda com o jeito de orar, se acomoda com o jeito de louvar, se acomoda com o jeito de pensar, se acomoda com o jeito de agir. Cria uma rotina pro dia, pensando eu já aprendi, eu já fiz. Vai se acomodando com o jeito que ele está servindo a Deus e acha que está tudo ok. Mas o Senhor, Ele quer que todos os cristãos passem por essa vida sempre evoluindo. Cada dia nós temos que evoluir, persistir na busca do Senhor. É claro que não é algo que possa ser alcançado se a pessoa estiver acomodada. Se ela está acomodada com aquele jeito que ela vive, ela nunca vai alcançar essa presença de Deus, essa intimidade com Deus. O comodismo, ele traz vários efeitos negativos. A pessoa que é acomodada, ela não consegue enxergar algumas oportunidades que estão ao seu redor. A pessoa que é acomodada, ela se sente tanto mentalmente como espiritualmente muito fraca. Ela vive só na defensiva. Ela faz do seu dia a dia uma luta para não perder o que ela já tem. Passa a ter muitas dificuldades. Ela vive só tentando não piorar as coisas, mas não pensa que pode melhorar, que as coisas podem ficar melhores do que estão. Pessoas acomodadas acabam se tornando dependentes de outros. Elas ficam acreditando em sorte, em azar, em acaso, em destino. E mesmo sem perceber, elas ficam escravas do dia a dia, de um cotidiano, de alguns hábitos, de alguns vícios, de algumas situações, de algumas opiniões. Ficam ali dependendo de algumas pessoas que já são erradas e que não têm nada para contribuir. Pessoas acomodadas, elas são prisioneiras de uma realidade que existe dentro dela. Elas ficam prisioneiras de crenças, de pensamentos, de sentimentos, de emoções. Deixam isso tudo as dominar completamente. Porque ela não se esforça para combater isso, para substituir aquelas coisas do dia a dia que estão incomodando, que estão impedindo de caminhar com Cristo. Pessoas acomodadas, elas reclamam, elas murmuram, elas protestam o tempo todo, protestam por tudo, mas nunca tomam uma decisão de agir para mudar aquilo que está afligindo ela, aquilo que está incomodando. Prefere entregar o controle da vida sempre na mão dos outros, mesmo quando sabem que os outros, sejam eles familiares, parentes, amigos, o chefe que seja, eles sejam desconhecidos, não farão nada por essas pessoas e ainda assim ficam reféns deles, fazendo aquilo que eles determinam, aquilo que eles dizem que é o correto. Pessoas acomodadas, elas sempre procuram culpados para o seu insucesso, culpados por seu fracasso, culpados por suas falhas. Pessoas acomodadas, elas enxergam um mundo
de uma maneira distorcida. Elas começam a achar que ignorância é bênção. Começam a tomar mentiras como verdade absoluta para sua vida. E o que o indivíduo pode fazer para se libertar desse comodismo? Como que ele faz? Sai da casa de teu pai, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Como é que a gente vai aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida? Você precisa sair da sua zona de conforto. Procurar mais a Deus. E zona de conforto não quer dizer que é ruim a gente ter uma vida confortável. Não. Mas a gente precisa sair desse sedentarismo. Senão a gente vai passar pela vida sem produzir nada. Ou a gente vai produzir muito menos do que aquilo que nós deveríamos, do que aquilo que nós poderíamos, tanto para Deus quanto para nós mesmos, para nossa família, para o nosso próximo. Pode não parecer, principalmente nos dias atuais, quando o espírito do mundo ele tem influenciado, ensinado, guiado pessoas a fazer coisas erradas. Mas nós precisamos estar atentos, não nos deixar influenciar por essas coisas erradas. Como cristão, parte da nossa missão é permanecer livre, no mais pleno sentido da palavra, espiritualmente livre, mentalmente livre, emocionalmente livre, fisicamente livre, pelo simples motivo de que apenas pessoas livres podem libertar os que ainda estão cativos. Nós precisamos fazer uma análise interior, pensar por nós mesmos, usar a nossa fé, encontrar uma visão, criar uma crença, tudo baseado em Cristo, claro. Dessa forma a gente vai se afastar do comodismo interior, espiritual, mental, físico. Deixaremos de ser influenciados pelo nosso território familiar, mesmo a gente permanecendo nele. Mas a gente vai aumentar a nossa visão de que Cristo, daquilo que Cristo quer para nós. A gente vai se tornar mais produtivo, mais frutífero no Senhor, cumprindo a missão, alcançar o propósito de Deus para com a nossa vida. Deus, Ele sempre dá oportunidades para a gente se arrepender, para a gente se converter. Mas quando o povo insiste nos seus erros, Deus não pode fazer nada, senão o tempo vai se encarregar de ensinar a verdade. Com o tempo, ficarão a saber o que é viver com Deus, viver sem Deus, e assim vai. Devagar vai se aprender, mas com isso vai se sofrendo muito. Como eu disse lá atrás, Abraão, a princípio ele aceitou o convite do Senhor. Ele levou a família dele, ele levou um sobrinho junto com ele. Ele não fez exatamente como Deus tinha falado, não. Ele não pensou duas vezes, ele obedeceu, mas ele levou alguém junto com ele e não era para ele ter levado. Era para ele ter levado somente a família. Mas Deus disse, sai da tua parentela. Então esse sobrinho não era para ir. E ele levou. E a gente conhece a história, a gente sabe que daí começou a dar vários problemas, né? Entre ele e esse sobrinho. Não obedeceu como deveria. As coisas só começaram a se encaminhar para Abraão a partir do momento que ele obedeceu por completo. O sobrinho foi para um lado, ele foi para o outro, e aí sim, Deus cumpriu na vida de Abraão como havia prometido. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei,
e eu te farei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Faça uma reflexão. O que é que está te impedindo de alcançar as promessas de Deus na tua vida? São hábitos? Abandone. São pessoas? Às vezes pessoas próximas, amigos, estão te tirando da presença do Senhor, estão te impedindo de alcançar aquilo que Deus prometeu a você? Ainda há tempo. Obedeça ao Senhor. Faça como Ele mandou. E assim verás as promessas de Deus sendo cumpridas. Acredito que seja isso que o Senhor tinha para nós nessa noite, que nós possamos tomar posse dessa palavra, aplicar essa palavra, fazer como Abraão fez, obedecer ao Senhor, mas obedecer por completo. Assim devemos ser, obedecer ao Senhor por completo, para que a sua obra se cumpra. Eu agradeço a você, meu irmão, agradeço imensamente por ter tirado um período do seu tempo para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa abençoar a tua família. Firme com o Senhor em obediência e verás as promessas sendo cumpridas. Na paz do Senhor.